Bem-vindos a uma exploração única, onde examinaremos como as escrituras podem oferecer insights sobre os eventos do tempo do fim, incluindo o envolvimento de armas termonucleares nas guerras entre nações. Embora as escrituras não façam menção direta ao uso de armas nucleares, algumas passagens parecem descrever os impactos que essas armas podem causar no planeta e na humanidade. Neste vídeo, mergulharemos profundamente nessa interseção intrigante e exploraremos como as escrituras influenciam nossa compreensão dos eventos iminentes, pouco antes da volta do Messias. Acompanhe-nos nesta jornada de reflexão sobre escrituras e bombas termonucleares, onde exploraremos conexões proféticas relacionadas à grande tribulação que está por vir brevemente. A bomba detonada em Hiroshima em 1945 tinha uma potência de 15 quiloton, o que equivale a 15.000 toneladas de dinamite. Em 1961, a antiga União Soviética testou uma bomba com uma potência de 50 megaton, ou seja, equivalente a 50 milhões de toneladas de dinamite. Dizem que eles poderiam ter produzido uma bomba com o dobro dessa capacidade, mas optaram por realizar o teste com a metade, a fim de evitar danos desnecessários. Eis aqui um gráfico, mostrando a evolução tecnológica das bombas termonucleares desde 1945 até o ano de 1961. Podemos ver que a bomba detonada em Hiroshima é a mais fraca de todas. É uma bomba de fissão, e a última, testada pela União Soviética, é uma bomba de fusão nuclear. Ela usa a fissão nuclear para criar as condições para iniciar a fusão dos núcleos de hidrogênios e convertê-las em núcleos de hélio. Vocês podem comparar a enorme diferença entre as duas tecnologias. A temperatura no epicentro da bomba de Hiroshima foi estimada em cerca de 3.000 a 4.000 graus Celsius. A temperatura no epicentro da Tsar Bomba foi estimada em cerca de 50 milhões de graus Celsius. Em comparação, a temperatura na superfície do Sol é de aproximadamente 5.500 graus Celsius, o que é muito mais frio em comparação com as temperaturas atingidas no epicentro da Tsar Bomba. A temperatura na superfície do Sol é menor do que a temperatura atingida pela Tsar Bomba, porque a bomba usa uma reação nuclear controlada para gerar calor extremo, enquanto a temperatura do Sol é resultado de processos nucleares que demoram milhares de anos para afetar sua superfície. A Tsar Bomba gera calor intenso instantaneamente, superando a temperatura solar superficial. Certamente, de 1961 até os dias atuais, a capacidade destrutiva das armas termonucleares foi aperfeiçoada. Desde então, nenhum governo divulga seus avanços nesta área. Não é preciso dizer que tais bombas emitem partículas radioativas, que contaminam o solo, animais, vegetais e água, a distâncias consideráveis do ponto de detonação. Voltando ao gráfico, vemos que o cogumelo de poeira da Tsar Bomba pode ultrapassar a estratosfera. Isso não é um bom sinal, pois, dependendo da quantidade de poeira ejetada em grandes altitudes, pode ocasionar um fenômeno chamado de inverno nuclear. O inverno nuclear é o bloqueio parcial da passagem da luz solar através da atmosfera, o que vai inevitavelmente mudar drasticamente o clima na Terra. Ainda não tivemos um inverno nuclear na Terra, mas ocorreu um inverno similar em 1815, ocasionado pela explosão do vulcão Tambora, na Indonésia. No inverno vulcânico provocado pela explosão do vulcão Tambora em 1815, houve uma grande liberação de partículas e gases na atmosfera, incluindo dióxido de enxofre. Essas partículas e gases viajaram para a alta atmosfera, onde se espalharam por todo o planeta e bloquearam parte da radiação solar. Esse bloqueio parcial da luz solar levou a uma drástica redução da temperatura média global, causando um resfriamento significativo. As consequências desse resfriamento foram severas, com invernos rigorosos, verões frios e colheitas fracassadas em muitas partes do mundo. O ano de 1816 ficou conhecido como o ano sem verão, devido às condições climáticas adversas. Chuvas ácidas e nevascas fora de época também afetaram a agricultura e a vida cotidiana. Portanto, o inverno vulcânico resultou em uma alteração drástica das condições climáticas globais, causando impactos significativos na produção de alimentos e na vida das pessoas. Comparar o inverno vulcânico com o inverno nuclear revela diferenças significativas. Eu destaco porque o último seria muito mais devastador. O inverno nuclear é o resultado de explosões de armas termonucleares, como bombas de fusão nuclear, que envolvem reações nucleares de fusão e fissão. Esse processo libera não apenas fuligem,
mas também radiações extremamente prejudiciais. O inverno nuclear é muito mais catastrófico em termos de alcance global. Além das mudanças climáticas, há o risco de uma chuva radioativa e contaminação maciça, afetando a saúde humana e o meio ambiente. A condição do inverno vulcânico de 1815 pode ser vista como semelhante aos dizeres da profecia de Zacarias para o tempo do fim, devido às mudanças na luminosidade durante o dia e a noite que ambos descrevem. Ambos os eventos podem ser associados a uma diminuição na intensidade da luz solar, resultando em períodos de escuridão parcial durante o dia. Vamos ler Zacarias 14, os versículos 6 e 7. E acontecerá naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Esse mesmo fenômeno é descrito no livro de Apocalipse, quando o quarto anjo tocar a sua trombeta. Acompanhe comigo a leitura de Apocalipse 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. O texto que acabamos de ler parece não estar em harmonia com o texto de Zacarias 14. O profeta Zacarias afirma que haverá uma redução na luz solar que alcançará a Terra. Apocalipse 8 parece estar indicando algo diferente. No entanto, quando examinamos o texto grego antigo, notamos que houve erro de tradução. A palavra hélios tem três significados possíveis: sol, raios do sol e luz do dia. Parece que o tradutor não considerou o texto de Zacarias e baseou sua interpretação apenas nas passagens de Mateus e Marcos. Ele interpretou que a palavra escurecer significa tornar as fontes de luz completamente escuras. No entanto, isso não é correto, já que Apocalipse 9, versículo 2 usa a mesma palavra grega para afirmar que o sol não é afetado pela fumaça. Vamos analisar o que o texto diz. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Como Zacarias 14, Mateus 24, Marcos 13 e Apocalipse 8 se referem ao mesmo fenômeno, podemos corrigir as discrepâncias. Apocalipse 8, versículo 12, está dizendo isto. O quarto anjo tocou a trombeta, e uma terça parte da luz do sol, da lua e das estrelas foi ferida, fazendo com que uma terça parte de sua luz se escurecesse e não brilhasse, tanto durante o dia quanto durante a noite. Alguém poderia levantar uma questão a respeito dos versículos 24 e 25 de Marcos 13, assim como de Mateus 24, versículo 29, que mencionam as estrelas caindo do céu. Se o céu estiver coberto por uma espessa camada de fuligem, como o que poderia acontecer após um inverno nuclear ou vulcânico, as únicas fontes de luz que conseguiríamos ver da Terra seriam o Sol e a Lua. Isso ocorre porque a luz das estrelas é muito fraca e não seria capaz de atravessar essa camada de fuligem. Portanto, para alguém observando o céu da Terra nessas condições, pareceria que as estrelas caíram do céu, simplesmente porque não seriam visíveis. Outro sentido seria de Cristo ter usado uma analogia para explicar a ideia de estrelas caindo. Na realidade, essas estrelas podem representar armas nucleares. A analogia aqui é que o processo de fusão nuclear, que acontece nas explosões de armas nucleares, é o mesmo que ocorre nas estrelas para produzir luz e calor intensos. Outra coisa. As partículas de fuligem na atmosfera dispersam a luz solar. Como as partículas têm um tamanho próximo ao comprimento de onda da luz azul, elas dispersam mais eficientemente a luz azul do que a luz vermelha. Isso faz com que a luz vermelha seja menos dispersa e mais propensa a passar através da atmosfera, criando uma aparência vermelha ou alaranjada. Quando a luz está na linha de visão dessas áreas atmosféricas, carregadas de partículas durante um evento vulcânico ou termonuclear, a luz proveniente da Lua passa através dessas partículas e pode adquirir a tonalidade avermelhada. Esse fenômeno é frequentemente chamado de lua de sangue devido à aparência avermelhada que a Lua pode ter durante essas condições. Esta foi apenas a primeira parte. Analisaremos agora outro texto bíblico, que parece se alinhar à mesma perspectiva dos efeitos causados por armas nucleares. Antes de mostrar a outra passagem bíblica, que mostra semelhanças com os efeitos causados por armas termonucleares, vou explicar os processos básicos,
envolvidos a partir do momento de detonação de uma bomba nuclear. A dinâmica é a mesma que acontece em uma tempestade. Quando ocorre uma descarga elétrica, nós observamos primeiro o clarão do raio, para só depois ouvirmos o trovão. No momento da detonação da bomba termonuclear, as radiações alfa, beta, gama, luz e o calor extremo atingem o alvo primeiro, em fração de segundo, para só depois chegarem as ondas de choque. Acho que foi possível entender a sequência. Agora irei mostrar o teste que foi feito com a mesma bomba que foi lançada em Hiroshima. Lembre-se que esta foi a primeira, a mais fraca de todas. O vídeo está em câmera lenta para facilitar a percepção da sequência dos danos. Agora veja o mesmo vídeo na sua velocidade normal. Perceberam que tudo aconteceu muito rápido? Até mesmo o solo é queimado. Imagine o mesmo teste sendo feito com a Tsar Bomba, que tem poder de destruição muito maior. Será que o Zacarias profetizou algo semelhante, para acontecer no futuro? Vamos ler Zacarias 14, versículo 12. Acompanhe a leitura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. O tradutor usou o verbo apodrecer, para verter o verbo hebraico maquek para o português. Será que essa tradução está correta? Como disse em outro vídeo, a mesma palavra pode ter outros significados. O tradutor deve trabalhar de acordo com o contexto. Vamos ler outro texto que usa a mesma palavra maquek. Isaías 34, versículo 4 diz o seguinte: E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Em Isaías 34, 4, maquek foi traduzido com o sentido de dissolver. E no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 17, maquek é vertido para o português como consumir. Vejamos como ficaria o texto de Zacarias 14, versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles em pé, e lhes consumirão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes será consumida na sua boca. Será que uma bomba igual, ou superior à Tsar Bomba não seria capaz de consumir a carne, olhos e língua de uma pessoa, estando ela ainda em pé? Pense nisso. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.